Olá, doutora. Boa Como está? noite. Vocês estão conseguindo me ver direitinho, que agora a tela fica dividida? Não sei se deu para ver. Olá, boa noite a todo mundo que está entrando e está chegando aí. Olá. Então, vou entrar também ao vivo no Facebook agora. Então, estamos transmitindo via Facebook e Instagram. Hoje Tá a bom o som aí? gente... Tá muito bem, doutora. O pessoal vai dizendo aí se tá ok o som. Fala um ok aí para nós. Hoje é quarta-feira, estamos próximos das 7, mas a gente resolveu se antecipar um pouquinho, porque esse papo é longo, tem muita coisa para a gente conversar, né, doutora Melina? E a gente vai conversar aqui sobre violência doméstica no período da pandemia. Hoje eu convidei a doutora Melina Félix, que também é cientista social, e eu já de imediato vou passar a palavra para ela, para que ela se apresente para todo mundo que está nos assistindo aqui. Doutora Melina. Boa noite. Oi, Jaque. Olá. É uma honra. Teu convite, agradeço a participação no Elas na Advocacia, para poder falar desse tema bem exaustivo, sempre atual, né? Que Sempre. violência doméstica está sempre na pauta, infelizmente. Então, é um cenário novo, né? Esse cenário de isolamento social, e com certeza agrava essa situação. Então, temos aí um bate-papo bem legal para falar sobre esse cenário. O tema é um tema que durante muito tempo foi um tabu, né? Não se falava sobre violência doméstica, era tudo briga de casal, né? Enfim, briga de marido e mulher, ninguém mete a Não colher se mete a ali. colher, sim. Então, eu queria que, antes de mais nada, esse programa é Elas na Advocacia. Então, eu sempre tenho entrado direto no assunto e a gente não tem conversado muito sobre a questão da mulher advogada, né? Mas eu já queria ouvir de ti, Melina, assim, que tu fizesse uma apresentação, assim, da tua carreira, enfim, e te perguntar como que tu definiu a tua área de atuação. Então, Jaque, eu sempre militei, faz muitos anos, assim, né, desde adolescente que eu militei em partido político, depois em ONGs, sempre nessa luta da igualdade de gênero, dos direitos das mulheres, e eu fui fazer a faculdade de Direito já depois de fazer Ciências Sociais, então foi a minha segunda graduação, né, e então eu já estava definida, assim, que eu queria trabalhar com os direitos das mulheres e a busca da igualdade dentro do judiciário, né, que a gente sabe que também é um tabu. Então, para mim era um objetivo, assim, desde o início da faculdade eu queria trabalhar com isso, com advocacia para mulheres. Eu acho que é um ramo que ficou conhecido, assim, principalmente nos 2 últimos anos, tem ampliado bastante, assim, tem bastante advogada Que feminista. bom, né? Sim, é. Então é um ramo bem atual e bem específico, né? E tá bem em voga. Eu coloquei ali na tela o Instagram do Núcleo de Assessoria para Mulheres que a Melina trabalha. Então, vocês vão poder acompanhar na tela pelo Facebook, tá? Aqui no Instagram eu vou falar para vocês, é @adv Mulheres. mulheres, @adv mulheres, bem fácil, né? Então, Melina, a gente está aqui conversando, mas eu queria que tu explicasse para todo mundo, porque nem todo mundo aqui
que assiste a gente é advogado. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho o que seria a advocacia para mulheres. Sim, é um ramo bem atual e específico que trabalha diretamente com essa busca da igualdade das mulheres dentro do judiciário, né? A gente entende que o conhecimento jurídico empodera as mulheres, então as mulheres muitas vezes não conhecem os seus direitos. Então esse é um projeto que eu já tinha, assim, desde que eu fui alimentando durante a faculdade, e há um ano eu fui fazer um curso com a Gabriela, que tem um escritório bem, é o primeiro do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Precursora, a Gabriela. Isso, é. E aí eu conheci a Cristine Rondon, que é a sócia do Márcio Félix, que é o meu irmão, e ela também já tinha esse projeto, já estava alimentando esse sonho de ter uma parte do escritório para atender só mulheres. Então, ela me convidou para trabalhar com ela, e agora a gente está começando esse projeto. Já tem o site, já tem o Instagram, e é um sonho que está sendo idealizado, assim, está começando a ser idealizado. Que importante isso que tu está falando agora, Melina, porque a gente sabe que o papel da mulher na sociedade, e refletindo dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ele muitas vezes foi condicionado à figura masculina, né? As mulheres, elas tinham direitos enquanto casadas com um homem, por exemplo, ele deveria lá na década de 30, né, de acordo com o ordenamento civil brasileiro, deveria autorizar que ela deveria autorizar que ela estudasse, que ela pudesse trabalhar, né, enfim. Sim. E nós vemos que essa conquista paulatina dos direitos das mulheres não foi fácil, né, muitas vezes foi brutal, e ela se deu com muita dificuldade ao longo dos anos. Agora a gente tem esse novo levante feminista, né? E eu vejo que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo no escritório é uma ferramenta muito importante para a emancipação da mulher dentro da sociedade brasileira. Exatamente. Sim, a gente não consegue acreditar que até poucos anos ainda a mulher era caracterizada ou enfim, demarcada por ser mulher honesta ou não, né? Então, sim, a mulher sempre foi, o nosso Código Penal, dentro do Código Civil, a mulher era propriedade do homem e dentro do Código Penal, a mulher era discutida, a sexualidade da mulher era dentro dos costumes, né? Não pertencia a ela, né? A sexualidade Sim. dela, a intimidade dela era um patrimônio público, né? Isso até 2005, 2009, ainda tinha no nosso Código Penal a mulher sendo honesta ou não. Então, acho que isso é uma luta também dos movimentos de mulheres, né, de ir demarcando dentro do judiciário também essa mudança da linguagem, né? Porque, enfim, a mulher sempre foi vista como pertencendo ao público, né? O corpo, a sexualidade, a imagem dela. Então, isso é uma luta também dentro da advocacia para as mulheres. E ainda temos muito trabalho, né? Ainda é bem definido, assim, que a mulher sempre ainda está lutando para os direitos para se igualar, né? Sim. Para ampliar os seus direitos, para ter os seus direitos reconhecidos, né? Então, ainda temos bastante que avançar. Perfeito, Melina. Então, eu queria avançar aqui na nossa entrevista e queria tirar uma curiosidade, assim, que área dentro da advocacia para mulheres, que área que é mais comum, assim, que elas procuram? Que tipo de auxílio, assim, da advogada elas procuram?
olha, já que dentro do direito de família, buscando os seus direitos, sabendo dos direitos dos filhos, os seus direitos dentro do trabalho, né? Muitas vezes a mulher sofre assédio moral, assédio sexual e não está reconhecido, né? Então, os seus direitos reprodutivos, sexuais, são várias áreas enfim, que a mulher sempre está prejudicada, né? Acho que nas relações de trabalho, nas relações familiares, dentro do casamento, buscando seus direitos com patrimônio, quando vai se divorciar. Então, acho que agora, sim, está sendo reconhecido isso, as mulheres estão fazendo um planejamento, né, patrimonial, enfim, dos direitos dos filhos, antes de buscar o divórcio, né? Acho que isso é importante também. Que, enfim, o casamento é um contrato, né? Exatamente. É que a hora de casar é um ato de amor, né? Muitas vezes ninguém quer falar sobre divórcio ali na hora. Exato, e é importante fazer um planejamento sobre regime de bens ou pacto nupcial. Então, é difícil tu ter uma abertura para conversar com o teu namorado, sim, noivo, parceira naquele momento, né? Que tu vai casar, né? Para discutir justamente um assunto tão delicado, né? Então, por isso, muitas vezes as mulheres devem te procurar também, né? A mim, sim. Sempre era muito comum, assim, as mulheres chegarem e dizer, mas como é que fica se eu me divorciar? Eu tenho metade de tudo que eu tenho é dele, como é que fica? Ele não trabalhava. Então, assim, as pessoas casam, mas não sabem o que acontece depois. E às vezes até ficam com medo de separar, porque acho que não tem direito, né, ao patrimônio, ou se ficou só, além de tudo, né, que o trabalho doméstico não é reconhecido, então se a mulher ficou em casa cuidando dos filhos, ela acha que não vai ter direito ao patrimônio, né, então tem tudo isso ainda que ainda é tabu, assim, né, pra gente, então acho que é uma das coisas que é importante também das mulheres saberem os seus direitos dentro do casamento, na hora do divórcio, né? Depois disso, para não sofrer violência patrimonial, né? Que é uma dos tipos de violência, né? Toda essa violência que muitas vezes a mulher é submetida, né? Uhum. Então, pelo patrimônio, por medo dos filhos não ficarem com nada depois, né? Da mulher ser sempre prejudicada, né? Que normalmente é o que a gente vê, né? Normalmente é o que acontece, né? Eu vou me separar de ti, mas tu não vai ficar com nada, porque tu não trabalha, e a mulher... os homens ameaçam, né? É difícil, e é Eu acho difícil que para a mulher, né? A mulher que está psicologicamente envolvida naquela relação abusiva, ela não consegue sair de dentro daquilo e olhar de cima a situação, né? Então, por isso que é importante realmente ter um apoio profissional nessa hora, né? E principalmente no escritório, assim, que é voltado para o atendimento para mulheres. Né? Sim, que assim, né, já que dentro da Lei Maria da Penha, por exemplo, não é especificamente, são 5 tipos de violência, né? Então, assim, além da física, a gente acha que a Maria da Penha é violência, além da violência física, né, a violência patrimonial é um tipo de violência reconhecido dentro da Lei Maria da Penha. Então, faz pouco tempo, né, digamos, que isso é reconhecido e falado sobre isso, né? Sim. Tu poderia falar um pouco mais, então, sobre esses tipos de violência que estão descritos lá na Lei Maria da Penha? Sim, então, a gente conhece mais a Lei Maria da Penha por achar que se trata somente da agressão, né? Então, assim, são 5 tipos de violência. É a violência física, né, que eu acho que é o extremo, assim, patrimonial, sexual, moral, que é o tipo de xingamento, humilhação, e tem a violência psicológica, né, também, que também a mulher sofre muito dentro dos relacionamentos, que é, por exemplo, tu não vai ter ninguém depois de mim, tu não é nada,
Então, são coisas cotidianas, né, na vida das mulheres. Sim. Violentar a autoestima da mulher seria... Exato, exato, acabar com a autoestima. Então, depois, normalmente, por isso que é tão difícil, né, a mulher chegar à conclusão, assim, que está sofrendo Quebrar violência psicológica também. Exato. Então, eu acho que isso é que é, né, o empoderamento, né, da mulher ter o conhecimento que está sofrendo violência, não somente a física, né, que a física já é o extremo. Então, psicológica, moral, tudo isso está dentro da Lei Maria da Penha. E aí, falando sobre esse tipo de violência, falando agora também sobre o nosso tema, né, que seria, nesse momento de pandemia, de isolamento, que as mulheres estão mais submetidas a isso, né, porque estão dentro de casa com os seus agressores, né? Então, se a mulher já sofria violência antes disso, além da física, né, agora ela está dentro de casa com o agressor, né? Então, acho que esse momento é bem delicado e em todo o mundo os índices de violência aumentaram, as denúncias. Então, no Brasil não está sendo diferente, não vai ser diferente, né? Porque o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, né? Que mais violenta as mulheres, né? Então, eu acho que é um momento bem crítico, assim, para os direitos das mulheres e para preservar a vida, né? Eu tenho uma pergunta aqui para ti. Como é que tu acha que a mulher que está dentro de casa, né, confinada com o seu agressor, como é que ela pode reagir nesse tipo de situação? Então, ela estando no conhecimento da violência, né, é complicado, assim, porque a mulher tem que ter autonomia, né, para sair dessa situação, assim, a gente defende que ela resolve. Tem vários motivos da mulher não conseguir sair, né, desse cenário de violência. Então, além da econômica, ela está num casamento, ela tem os filhos, tem toda essa dependência emocional, né, além da dependência econômica. Então, esse momento, para ela sair dessa situação, tá bem complicado, assim, se ela está confinada, né, está isolada com um agressor, sendo submetida diariamente, 24 horas por dia, a essa situação. Então, tem acesso aos canais, os meios que já tinham, né, de denúncias, mas claro que são mais fragilizados, né, porque como que ela vai pegar um telefone para ligar para a polícia, né, para dizer que ela está sofrendo, né? essa violência. Se o agressor está ali, né? A gente tem algumas campanhas, né, na internet sobre como reagir nesse tipo de situação, né? Como é que a mulher que está numa situação de violência extrema dentro de casa, né? Às vezes não é só sobre ela a violência, às vezes é sobre o filho, né? Enfim, como é que ela pode procurar socorro, assim, né? Até tu tinha comentado alguma coisa comigo sobre aplicativos, né? Enfim, tu poderia falar um pouco mais sobre isso, para que o pessoal também tenha conhecimento? Sim, claro. Então, eu vi em algum lugar ali que o Magazine Luiza tem, dentro do aplicativo dele ali, tem um setor no meio ali, tem, digamos, compras, denuncie violência. Então, para aquela mulher que está submetida a essa situação, que tem medo de pegar o telefone, ligar, ou pedir ajuda para uma amiga, para um vizinho, ou sair, né, sair de casa para ir na delegacia, porque a delegacia está funcionando, né, ela pode ir fazer um boletim de ocorrência, mas se ela está isolada com o seu agressor dentro de casa, fica mais
complicado tudo isso. Então, tem esses meios. Outra coisa que está sendo bem, que tem várias campanhas, assim, que está bem legal, assim, nesse momento, é essa coisa da solidariedade dos vizinhos, né? Então, assim, vizinha, em Porto Alegre tem uma campanha vizinha, eu te escuto, eu te ajudo. Então, dessa coisa da solidariedade principalmente entre as mulheres, né? De tu escutar uma vizinha que está sofrendo violência, ou já saber que tem alguma coisa e tu denunciar, né? Chamar a brigada. Então, eu acho que esse momento também que a gente fala sobre isso, né? Que vamos sair diferente desse momento de isolamento. Então, talvez seja essa solidariedade de tu ajudar o próximo que tu sabe que está sofrendo violência. Eu acho que é uma coisa que está sendo bem debatida, assim. Principalmente entre nós mulheres, né? A gente tem Exato. As mulheres têm mais isso, né? O homem ainda é muito cultural de não se meter, né? De não, enfim, que o homem é mais difícil de denunciar o homem que está agredindo, né? Mas a mulher tem mais essa coisa de proteção, de empatia, né? De sororidade que a gente fala. Então, eu acho que esse é um momento também que está sendo... Lá pelo Instagram tem umas perguntas chegando, pessoal. Eu vou ler um pouco os comentários aqui, né? Sim. De todo mundo que está acompanhando aqui com a gente, está gostando do assunto. Vou dar um oizinho aí. Cristina Altman, Kevin, a Maria, a Dora. A Dora tá me mandando corações. Cecília, Neuci, a Mara, a Cíntia. E aí, Cíntia, tudo bom? A Ana, Tatá, a minha tia. A Lélia, um abração para a Lélia, nossa colega. Quero te ver aqui outro dia conversando com a gente, hein, Lélia? A Autonomia ali é minha prima. A mandando coração. Vladimir, a Josiane, minha querida cliente, amiga. Como é que você tá, Josiane? Tudo bem? Ela ainda comenta, né, que aqui adiante o Silvio, a Elisa, o Fábio. Desenvolve outras doenças, né? Um processo somático dentro do corpo da mulher, ela pode desenvolver outras doenças, então um profissional na área, ele vai avaliar a situação, com certeza vai poder identificar. É que é tão cultural, né, já que é difícil a mulher reconhecer, né, porque é tão cultural, né, a mulher sofreu humilhação. A mulher é difícil, mas tem tanta mulher que sim, tem vontade com certeza. De sair, e ela se percebe como vítima do processo de violência, né? Sim. É o primeiro passo. A gente que está na volta pode muito bem ajudar essa mulher a ir buscar ferramentas de emancipação, né? Tem a rede de atenção, até ia entrar no tema agora aqui, mas já adiantando, né? Falar mais adiante, né? Até queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Como é que funciona essas ferramentas de emancipação da mulher, que até em algumas situações nós estamos falando aqui da cidade de Pelotas, né? Então, que fica no Rio Grande do Sul. Temos uma rede estruturada de atendimento à mulher que sofre violência doméstica. E essa rede tem o intuito, né, de oferecer ferramentas para que essa mulher saia de proteção, da situação, saia imediatamente da situação de violência, né, se for grave, mas também para que ela possa buscar um pouco de emancipação. Empoderamento, né? E empoderamento, né? A gente sabe que na prática, muitas vezes,
a rede carece, né? Ela é carente. Não estou falando dos profissionais que trabalham na rede, são maravilhosos. Mas o sistema em si fenece, né, de fomento, enfim, às vezes precária a situação, até por causa da questão política, né, do desmonte, né, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a rede. Sim, eu acho que assim, falando do governo federal, principalmente, né, não é, tá no conhecimento de todo mundo que não é interesse deles política pública no enfrentamento à violência, defesa das mulheres, enfim, e tanto do governo federal, do governo estadual. Aqui no município tem uma vontade política, né? Então, assim, tem essa rede que é de enfrentamento à violência que é estruturada, é bem estruturada, assim, né? E tem, enfim, eu sou do GAMP também, que é uma ONG bem antiga, assim, daqui de Pelotas, que faz parte dessa rede, já tem 25 anos. Assim, sim, 28. É da década de 80, do meio da década de 80. E elas fazem parte dessa rede, assim, é uma rede bem estruturada, tem o centro de referência, tem a casa de acolhida. Então, acho que é uma das cidades do Rio Grande do Sul que é bem modelo, assim. E a prefeitura tem, né, a secretaria ali, que agora mudou até a secretária. É um momento pré-eleitoral, né, então tá mudando, assim, eu acho que a própria, não é a casa de acolhida, o centro de referência está mudando a direção, mas tem uma vontade política, assim, de manter essa rede, né, para também não sobrecarregar tanto a brigada e a polícia, né, mas enfim, tudo passa por eles. Mas é uma rede que principalmente ali o centro de referência faz essa parte de atendimento psicológico, tem tem assistente social, tem psicólogo, acho que tem dois psicólogos. Então, o centro de referência é bem estruturado aqui em Pelotas. Aqui em Pelotas nós temos várias ações, né, para ajudar até a mulher em situação de violência doméstica procurar um pouco de independência financeira, né? Em exemplo, nós temos o trabalho até a Joana, né, que desenvolve na usina feminista. É muito legal o projeto. Ajuda mulheres em situação de violência doméstica a buscar independência financeira, ensinando elas a costurarem, né? Achei muito interessante a iniciativa. A Joana sempre é uma pessoa tem um coração maravilhoso e eu sempre que eu posso falar dela aqui, eu procuro falar. Então, a gente show. É isso, né? É as mulheres ajudando as mulheres, né? Acho que essa empatia, assim. E voltando um pouco no tema da situação da violência doméstica durante o período de pandemia, menina, a gente sabe que não é só a violência dentro do lar, né? A questão também atinge muito as mulheres, aí, considerando o número de trabalhadoras que estão nas linhas de frente, né? Na área da saúde, combatendo a pandemia. E aí tu trouxe alguns números e alguma coisa para falar para a gente sobre o tema também, né? Sim, que 85% das trabalhadoras, né, das enfermeiras, das médicas, da linha de frente ao combate à pandemia são mulheres, né? E hoje saiu um dado que o Brasil é o país que até então mais tem mortes de profissionais da saúde, né? Então, quem está morrendo mais, né, são as mulheres, né, infelizmente. Então, mais uma vez, as mulheres estão à deriva e também com todo o desemprego, tudo isso que está sendo consequência, né, consequência da pandemia, está prejudicando, né, exaustivamente as mulheres. Sim, então, assim, as mulheres são...
Pode falar. forçadas a voltar ao trabalho agora, a se expor, né? Aqui mesmo no comércio de Pelotas, e sendo que são mães, né? E com quem que ficam os filhos, né? Então tem todo esse cenário, assim, né? Que Sim, sempre aí violenta as é um mulheres. efeito cascata, né? Porque volta o comércio, onde a gente sabe que majoritariamente quem trabalha são as mulheres. E aí elas vão Exato, exato, ter que deixar exato. os filhos com alguém. Com quem que elas vão deixar? Elas vão pressionar para que as escolas voltem a trabalhar. E quem é que trabalha nas escolas majoritariamente? São professoras, Mulheres. né? Então, é todo um É, efeito cascata que leva, então, as mulheres para a beira desse abismo, né? tá Para mais poder que não expostas, né? passasse a violência doméstica, também a gente tem essa questão da mulher no mercado de trabalho sendo forçada a retornar à atividade, expondo-se ao risco, então, risco de morte, né, dessa pandemia. Sim, E aí as crianças não estão, né, na escola, né? Para não estarem expostas, e aí as mães agora retornam ao mercado de trabalho, né? São obrigadas a voltar a trabalhar, então as crianças estão expostas, né? Então estão levando para casa isso também, levando para né? casa, expondo os filhos, né? Que muitas vezes têm problemas de saúde também. Então é sempre expondo a mulher mais ao risco, né? Além de ser os 85% da linha de frente. Mas aí, já que então, acho que eu queria falar também, além da rede, que a gente tinha comentado sobre essa lei, né? A lei de iniciativa da Paula, que foi publicada Uma segunda-feira, lei municipal, isso. lei municipal, falando em relação àquilo que a gente estava falando antes dos vizinhos, denunciar a violência, né? Eu acho que Sim. foi em relação a isso a iniciativa de que agora os condomínios têm responsabilidade, né, em denunciar para os órgãos de segurança pública. Então, eu acho que é interessante assim, a gente falar um pouco sobre isso, até que ponto, né, essa lei vai ter alcance, né, e quem que vai fiscalizar, né, sobre a Exatamente. aplicação. Como é Então, que acho é que feita? Acho que é mais eu uma acho que lei tem do vontade tempo. política, Tem. eu acho que tem a vontade política, né. Então, ao mesmo tempo que o governo federal e o governo estadual fizeram todo um desmonte das políticas públicas, aí teve esse esforço, né, aqui no município, mas foi uma lei de iniciativa, assim, que enfim, né, não foi consultada, né, Sim. Não, sobre a aplicação, né. exatamente. Não, e como é que vai ser fiscalizado isso? Pois Porque é, aqui tem uma multa, exatamente. mas isso sim é uma coisa, mais uma lei para depois, né? É. Que tem um efeito punitivo, porque a gente não quer que a violência aconteça, né? Na verdade, não é aqui para punir, não mais uma lei para punir depois que a mulher já morreu ou foi espancada, Exato, exato, né? exato, exato, Mas exato. uma lei para prevenir de longo prazo Deveria uma ser, violência. né, mas quem é que vai se comprometer em denunciar, né, então, assim, o condomínio se compromete, mas quem é que está fiscalizando isso, né? Então, é Exatamente. complicado também, ao mesmo tempo que a gente quer que tenha esse comprometimento do Estado e da sociedade, né, de todos nós que somos responsáveis também em proteger e denunciar, Uhum. aí cria uma lei que se torna mais uma, né? Só É mais uma lei. uma resposta política, né? Enfim, para mostrar um esforço com esse tema, mas que a aplicação é bem complicada, né? Então, a gente estava conversando, resgatar um tema lá do início da nossa live, porque afinal a gente está falando sobre advocacia aqui também, não somente sobre esse tema, né? Mas também um pouco sobre advocacia.
E eu queria saber de ti, Melina, como é que tu acha que é esse limite, assim, quando a gente cuida de uma cliente, porque eu digo cuida, né? Porque quando a gente tem uma cliente que é vítima de violência doméstica, a gente sabe que a gente não é só uma advogada, né? A gente tem que ficar conversando e dando uma atenção, fica preocupado, às vezes a gente nem dorme, porque a gente fica assim, Claro. ei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ela liga, manda uma mensagem, depois não responde, e a gente já fica muito preocupada, né? Será que aconteceu alguma coisa, enfim, e tal. Eu queria saber como é que é esse teu relacionamento com os teus clientes, assim. Ah, é bem complicado, né? Já que a gente, ao mesmo tempo, tem o trabalho humanizado, né? Então a gente tenta trabalhar com a autonomia da mulher também, né? Então, para saber, eu acho que assim, informar e tornar conhecimento dela, que ela está sofrendo a violência, mas também o complicado é quando que ela vai sentir essa autonomia, né, para conseguir sair desse relacionamento, né? Tem se E, despertar, assim, né? Se perceber sim, como sim, vítima de sim. violência doméstica, dizer, não, opa, peraí, essa Eu pessoa está me preciso, ajudando, eu eu preciso ouvir consigo. um pouco, né? É uma questão de tempo, né? Eu acho que também enfim, de paciência, né? Uhum, Com, com as mulheres, assim, porque uhum. acho que a gente empodera É um mas processo, assim, né? é, e estamos lidando com a vida, né, das mulheres, né? Porque tu sabe que a mulher está sofrendo violência. Enfim, o que é o próximo passo depois de uma violência física, né? É acabar com a vida, né? Então, assim, eu acho que isso também é o desafio, né? É o desafio. Que quantos anos que as mulheres ficam em situação de violência e às vezes não conseguem sair, né? Porque daí tem todo o, o O ciclo da ciclo. violência, né? Que a mulher acha que foi a última vez, e aí tem a famosa lua de mel, né? Que aí o homem Sim. volta a ser aquele cavaleiro e A o que ela se reconciliação, apaixonou, né? Aí tem a exatamente. reconciliação, aí depois tem outra violência, normalmente uma violência pior do que foi, né? Então se começou com violência psicológica, depois vai ser física, e aí se começou com um empurrão, vai ser um tapa, e aí um soco, e aí depois já tá ameaçando, né? Com arma, enfim. Então tem tudo isso dentro do trabalho. Eu queria fazer uma Também observação, é de mas também, garantir a vida, né? sim, eu queria fazer uma observação, mas também não sei se tu concordas comigo, né? Mas a violência doméstica, que a gente está conversando e falando sobre o despertar das mulheres, para que elas entendam como é que se dá o processo de violência doméstica no seio do lar, né? Enfim, porque nós precisamos que elas entendam que elas são vítimas, aquelas que são vítimas, que têm relacionamentos abusivos, né, que Sim, sofrem violência psicológica, patrimonial, como tu bem disse, né, e até, às vezes, de fato, violência física, né, para que elas se entendam como vítimas desse processo e tenham a oportunidade, então, de tentar sair, né, de se empoderar e tentar sair desse tipo de aham, relação, que é uma coisa muito difícil também, né? Em todo um processo de cura, enfim, então não é fácil, não é fácil sair. Mas também tem um outro lado, né? Que é nós dependência mulheres, emocional, é é, dependência física, é dependência econômica, né? exatamente, mas também Então, tem um outro lado que nós temos que ver, que é o lado, né, da sociedade que não é mulher, que é o homem que também tem que assumir a sua parcela de culpa dentro desse tipo de relação, né? sim, sim, E sim, sim. procurar mudar o comportamento, né? Então, até tem um comentário aqui, vou colocar na tela, da Lisandra Costa Lucena. A violência verbal também fere muito, e às vezes é pior que a física. É, E é é. verdade, né?
É, Até às vezes a violência verbal é a violência que mantém a mulher dentro dessa exato. relação, porque destrói a autoestima dela, né? E acaba fazendo uma armadilha, a mulher fica presa dentro da relação sem conseguir sair, porque ela está destruída emocionalmente, né? É, Então, é. assim, Não, mas, então, não sei se tu concorda comigo sobre isso que eu falei, mas acho que também a parcela masculina da população tem que ter o seu despertar, né, também, e assumir a sua culpa de parcela, né, aturar sim, o sim. seu, É, aí é pauta para para outra outra live. para outra live, né? Falar É, sobre toda essa cultura machista e patriarcal, né? Que tá aí, que os homens violentam as mulheres diariamente enfim, não são violências reconhecidas, né? A própria a mulher andar na rua, enfim, o fio-fio, né? o Famoso. fio-fio, É, parece a Nessie falando, a autoestima tem de existir. exatamente. Tem que meter sim a colher na briga de marido e mulher, é isso aí. Nós temos É, que mudar a gente mulheres e também tem reconhecer que, enfim, que nós, né, enquanto advogada, enquanto mulheres, a gente também é responsável pela vida das outras mulheres, né? exatamente. A gente tem conhecimento, esse é que é o nosso trabalho como advogado, né? Se a gente tem Uhum. conhecimento que a mulher está sofrendo violência, como que a gente vai descansar com isso, né? Se é contra É, isso que a gente quer lutar e trabalhar. e Então, tem todo um processo também de envolvimento da comunidade, né? Como é que a comunidade pode trabalhar? Já falando desse despertar coletivo, né? Contra a sim, violência doméstica, a gente tem exemplos aí das justiceiras, que são um projeto, né, onde as mulheres são orientadas, lá de São Paulo, né, são orientadas e instruídas com relação à violência doméstica. populares da Temis, né, também, Da que formam temos as promotoras legais, um projeto exatamente. bem antigo, né, em Porto Alegre, e eu acho que isso é bem importante, assim, que leva o conhecimento, é exatamente isso, né, leva o conhecimento Sim, jurídico de uma forma mais prática, popularizada, né, exatamente. para Uma mulheres questão, que estão submetidas e que é mais difícil de acessar, né, que, sim, uma questão de cidadania, né, Melina? As mulheres vão multiplicar esse exato, empoderamento, né, esse conhecimento, uma questão de cidadania, porque está na lei, né? Não é historinha para boi dormir. Todo mundo tem que ter conhecimento daquilo que está na lei. Elas são multiplicadoras desse conhecimento, as mulheres que vão atuar dentro da comunidade, têm um engajamento dentro de projetos sociais que visam justamente isso, né? Identificar os focos de violência doméstica dentro da comunidade e trabalhar com essas mulheres, não só a parte emocional para que elas busquem independência, mas também para que elas deixem esses lares e esses relacionamentos abusivos, né? porque tem que ter uma estrutura, né, para a mulher conseguir sair dessa situação, não é simplesmente pegar os filhos e sair de casa, né? A maioria delas não tem uma rede de apoio para conseguir, né? Então por isso que é mais difícil conseguir sair da situação. Então, além do conhecimento jurídico, né, tem toda uma situação estrutural, né, que condiciona. Mas eu acho que falando um pouquinho dos homens, eu acho que também vai nisso, né? Se o homem sabe que o amigo tá fazendo, eu acho que tá violentando a mulher, né? Enfim, é cultural, né? O silêncio dos homens, como a gente diz, né? Mas eu acho que tem que passar essa barreira, né? Também desse silêncio. Tanto das Exatamente. mulheres, que as mulheres sofrem violência, como dos homens, de saber que o amigo, o irmão, enfim, violenta a mulher. E isso ainda é bem estrutural, né, na É. nossa O meu idade. primeiro, meu primeiro contato assim, que eu tive com
um caso de violência doméstica, eu nunca vou me esquecer, foi no primeiro ano da faculdade, isso foi em 2004, né? Eu tinha que fazer um trabalho sobre violência doméstica, enfim. E era um trabalho livre, eu escolhi o tema da violência doméstica e fui até a casa da Nem tinha acolhida. Maria da Penha. Fui até a casa da acolhida conversar com uma mulher que estava sob a tutela do Estado, né? E ela estava lá com 2 filhos. Então, conversei, para mim, aquilo, eu nunca tinha tido contato com uma realidade assim. Ela era uma mulher que não era da zona urbana, ela era da zona rural. E ela, desde pequena, sofria violência doméstica, já dos pais, né? E isso, o irmão dela amarrava ela num galpão para ela não sair, porque ele disse que não queria que ela namorasse com ninguém, né? Então, o pai dela escolheu o marido dela, e o marido dela perpetuou esse ciclo de violência, e ela só foi sair de casa porque uma vizinha carregou ela desmaiada, que o marido tinha saído, né? A vizinha disse que caminhou muitos quilômetros para buscar ajuda e levou ela para fazer uma queixa na delegacia. E os filhos foram retirados depois, com a ajuda da polícia, né? Enfim, ela pegou os pertences e ficou na casa da acolhida. Mas, assim, os detalhes que ela narrou, enfim, não cabe falar aqui, mas eu tenho certeza que algumas mulheres podem até se identificar, são sempre esses mesmos sintomas, né? É que no caso dela, realmente eram coisas gravíssimas, mas era isso. Às vezes não é uma coisa que acontece quando a gente é adulto, que a gente entra num relacionamento e não vê que é um relacionamento abusivo. Não, é uma coisa que vem se perpetuando e foi plantada lá quando a gente era pequena, né? Condicionada isso, né? E aí eu acho que a mãe sofreu essa mesma violência, e daí ela tá condicionada que ela vai sofrer a mesma coisa, daqui a pouco ela já tá condicionando a filha que vai passar por isso. E então não é tem só, exatamente, pode falar. É isso, acho que tem toda uma carga estrutural, assim, de romper, né? Exato. E não às vezes não é só o marido, não é só o namorado. Às vezes o relacionamento abusivo é com um irmão, com um amigo, né? O machismo se perpetua de diferentes maneiras dentro da família. O filho que manda na mãe, enfim, que bate. Então é isso, eu vou colocar na tela aqui o número os números disponíveis para o Disque Denúncia, tá? E eu vou agradecer imensamente a participação de todos. Eu sei que esse assunto tem muito que ser discutido, né? Eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente vai ter que falar desse assunto. E a Melina, eu conheço ela há muito tempo e eu sei que ela é uma mulher de luta na área, ela é uma advogada qualificadíssima. Então, quem tiver com dúvidas e tudo, pode procurá-la, não precisa aqui mandar no ao vivo, né? Pode chamar ela depois e conversar com ela no privado e tal, através do direct, e o contato dela eu vou deixar aqui. Não sei se eu peguei aqui o contato. Lá no Instagram, no Facebook. Melina Félix, @Melina Félix, né? Isso aí. Então, vou deixar aqui na tela e nos comentários para quem quiser encontrá-la, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Tenho certeza que ela vai se disponibilizar aí para tirar as dúvidas de vocês. E eu agradeço imensamente a presença de todos. Nós vamos encerrar ela na advocacia foi mais longuinho, mas que o tema realmente é um tema que não tem como a gente falar pouco sobre isso, porque tem muita coisa para ser dita. Né? E eu vou passar a palavra para a Melina, fazer as considerações finais dela. Então, eu quero agradecer já o convite e elogiar o teu projeto, Elas na Advocacia, eu acho que muito necessário. E vamos continuar aí com os temas.
Eu acho que tem muita coisa legal para falar. E sobre violência são várias coisas específicas, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de pandemia, claro que agrava, né? Toda essa situação essa situação delicada, assim, que a mulher está exposta, né? Mas acho que são vários outros temas muito, muito legais que a gente pode discutir, que vai gerar outros temas, né? E sempre que quiser eu participo. E mais uma vez agradecer o convite. E faz muito tempo realmente que a gente se conhece, que a gente já trabalhou bastante juntos, ainda tem muita coisa legal para fazer, né? Então tá. Muito Todo mundo aí, obrigada. todo mundo participa na quarta-feira, à tardinha, que a Jaque sempre tem temas muito bons também. Já vi semana passada. O próximo dia agora vai ser, se não me engano, dia 13, e nós vamos falar sobre sucessão e regimes de casamento. Então, para quem está com dúvida se vai casar, o que vai acontecer, é bom olhar a live da próxima quarta-feira. Quem vai estar conversando com a gente é a doutora Gabriela Trindade. E eu espero vocês. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Muito obrigada por terem assistido. Boa noite. Eu nunca sei desligar isso. Vai ser a parte engraçada do final, porque eu nunca acho o botão de dar fim nisso. Ai, Josi, obrigada por assistir, participou tanto. Autonomia e treinamento. Adorei. Eu não sei quem é, mas eu deixo aqui, participou bastante. É a prima da Melina. Já sei. A Melina está aqui, ó, falando comigo. Então tá, um grande abraço, que eu vou tentar desligar a live. Senão eu vou ficar a noite inteira falando aqui.